Fala você, torcedor brasileiro, aqui é o Teixeira Mendes, peladeiro do comentário esportivo do Laranjeiras Rádio para falar de futebol brasileiro. A gente sempre fala também, né? É um canal aqui especializado em Fluminense, mas sempre falo também da seleção brasileira e do futebol brasileiro em geral, né? Apesar do foco ser o Fluminense. Eu vou te dizer uma coisa. Eu lembro de um vídeo do João Avelange e da polêmica, da disputa que ele tinha com o Stanley Russo dentro da FIFA. E ele dizia assim: eu quero que os ingleses se fodam. Por quê? O Stanley Russo, né? Ele era um rival do João Avelange e ele queria restringir o futebol à Europa, né? E no máximo que ele fosse estendido apenas à América do Sul, no máximo, como exceção. Certo? E o João Avelange foi atleta do Fluminense, presidente do Fluminense, presidente da CBD, atual CBF, presidente da FIFA, um grande político do esporte. Ele transformou o futebol, né, nesse espetáculo mundial, né, nessa coisa mais popular do mundo. Então os ingleses inventaram o futebol, os britânicos inventaram o futebol, mas quem popularizou o futebol foi a política, né, do brasileiro João Avelange. Nasceu na Suíça, o nome dele era Jean Baptiste, mas era brasileiro, carioca, né, de espírito, e não se chamava Jean, se chamava João. E ele tinha uma atuação quase que, né, na época ali da Guerra Fria, né, de chamar os países não alinhados, ou seja, de expandir o futebol para a Ásia, de expandir o futebol para a África. Era muito difícil, né? Essa relação entre futebol, entre as grandes instituições, né? A FIFA e o COI, as grandes potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Ele tinha essa habilidade e conseguiu transformar o futebol. Então foi um brasileiro que transformou o futebol nessa grande paixão mundial, né? A mundialização do futebol. Ele transformou a FIFA, isso eu estou citando aqui um autor, se não me engano, francês, Pascal Boniface, né? Ele conseguiu transformar a FIFA numa entidade que tem mais filiados do que a ONU, e onde, por exemplo, a Palestina é reconhecida como uma seleção nacional, né? E na ONU ainda os palestinos brigam, né, pelo reconhecimento do seu status de nação. E hoje nós vimos que essa política brasileira foi derrotada e essa visão, né, eurocentrista dominou a FIFA. Não reclamem da Ferdi. Por que eu estou falando? O Palmeiras foi garfado de uma forma absurda. Se um pênalti daquele dali, não reclamem da Ferdi, porque se um pênalti daquele dali é dado numa semifinal de Taça Guanabara, num clássico carioca, dá um inquérito infinito para a arbitragem. É para suspensão e tudo. Não tem como você arrancar o braço, botar do lado da trave e depois partir para o combate ali contra o atacante. Um pênalti ridículo. O Palmeiras foi garfado. Os ingleses fizeram... Eles é que não tem mundial. Agora tem. Tá? Porque o Palmeiras tem em 51... quando o Brasil, que organizou a Copa das Copas do século XX, a Copa de 50, a primeira grande Copa, né, organizada pelo Brasil, e depois, de forma pioneira, nós organizamos o Mundial de Clubes. Isso é uma invenção brasileira também. Então o Palmeiras tem Mundial, quem não tinha era o Chelsea, a verdadeira piada era o Chelsea. E tiraram, assim como quem extrai um dente, né, tiraram o bicampeonato do Palmeiras. A FIFA é hoje uma instituição que está quilômetros abaixo da Ferdi em termos de organização. Ridículo essa arbitragem. E a questão do uniforme, eu não sei se teve sorteio, mas o Abel do Fluminense, o Abel Braga, quando treinava o Inter, ele falou, ele foi enfrentar lá a final, o Barcelona, na final do Mundial em 2006. Ele disse que os europeus já entravam já com o uniforme titular e o Inter que arrumasse lá o seu uniforme reserva. Dessa forma como o brasileiro é tratado pela FIFA.
como o futebol brasileiro vem sendo tratado, destruído, desorganizado, com, né, coisas que a gente já comentou aqui, da Lei Pelé, etc, ou seja, com a colaboração também, né, daqueles que organizam o futebol brasileiro. E hoje o Palmeiras foi garfado. A FIFA, sem o João Avelange, a FIFA se tornou uma instituição, gente, que assim não dá para reclamar da FERJ. A FIFA está destruindo o futebol mundial. Ridícula essa arbitragem. Aquilo não foi pênalti nem aqui nem na China. O acréscimo também na prorrogação, etc. A cera dos ingleses, a forma conivente como a arbitragem agiu em relação à cera dos britânicos, foi uma coisa ridícula. Foi um joguinho ridículo praticado por esses ingleses, que injustamente tiraram aí o bicampeonato mundial do Palmeiras. A verdadeira piada era o Chelsea que não tinha mundial. E o Palmeiras aí teve, né, o seu bicampeonato arrancado aí com uma garfada triste e vergonhosa. A FIFA é uma vergonha. Sou Teixeira Mendes, o peladeiro do comentário esportivo. Esse é Laranjeiras Rádio, uma voz que também proclama o futebol brasileiro, que é o futebol pentacampeão mundial.